Terceira, a pessoa piora quando toma um antidepressivo. Então, ela toma um antidepressivo e ela começa a ficar mais irritada, ideação suicida. E agora, a gente precisa de atenção, porque eu vou falar características que fazem a gente desconfiar de uma depressão bipolar, porém, que não é certeza. Nenhuma dessas características isolada dá certeza que é depressão bipolar. São como pistas e a gente vai brincar de detetive. Então, a gente vai olhar e falar, acumulei 2 pistas, provavelmente é bipolar. Acumulei 4 pistas. Então, vamos lá ver quais são as pistas de uma depressão para que a gente possa desconfiar que isso é bipolaridade. Boa. Primeiro, a pessoa tem uma coisa que a gente chama de alta densidade genética para transtorno de humor na família. Então, falando português. Basicamente, 3 gerações seguidas da família dela tiveram depressão. Então, o avô deprimiu, o filho deprimiu, o neto deprimiu. Isso se chama alta densidade genética para transtorno de humor. Então, é preciso desconfiar que isso é bipolaridade. Segunda característica importante. Quando a pessoa é parente em primeiro grau de alguém que tem o diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Por quê? Porque a gente sabe que um parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade tem 8 vezes mais chance de ser bipolar do que a população geral. Isso quer dizer que se ele deprime e é parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade, eu tenho que desconfiar. É uma pista muito importante para descobrir que essa depressão é bipolar. Temos outra, e essa é super importante. Começa a depressão antes dos 20 anos de idade. Então, começou depressão antes dos 20 anos de idade, ainda na adolescência, sinal bem importante de que essa depressão é bipolar. Outra característica. A pessoa tem uma resposta atípica a antidepressivos. É o que a gente estava conversando agora. O que é atípica? A é de negação, né? Típica. Então, não característica, não típica. Seria o quê? E aqui tem algumas pegadinhas. Olha, você dá um antidepressivo para a pessoa, isolado, sem estabilizador de humor, e o que acontece? Ela melhora e depois o remédio perde efeito. Isso é super comum. A pessoa usa antidepressivo, melhora ali alguns meses, depois perde o efeito. Troca antidepressivo, melhora, perde efeito. Troca, melhora, perde efeito. Isso daí é uma característica de uma resposta atípica ao antidepressivo que deve fazer a gente pensar em bipolaridade. Segundo, a pessoa não melhora com antidepressivo, fica parecendo que está tomando água. Então, ela toma o antidepressivo, mas não faz diferença nenhuma para ela. Terceira, a pessoa piora quando toma o antidepressivo. Então, ela toma o antidepressivo e ela começa a ficar mais irritada, ideação suicida, mais agitada, não consegue dormir, começa a ficar inquieta, acelerada o tempo todo. Então, aí, a gente já tem respostas diferentes ao antidepressivo que nos fazem desconfiar que isso é bipolaridade. Seguindo nessa nossa vida de detetive, né, tentando ver mais pistas, a gente tem um nome que é o seguinte: sintomas neurovegetativos reversos. Falando português, o que seria? A pessoa dorme demais e come demais. O que seria isso? Durante a depressão, a pessoa tem uma hipersonia. Ela dorme mais de 10 horas no dia. E ela ganha peso de tanto que ela se alimenta. Então, quando você vê uma depressão, que a pessoa está dormindo muito, mais de 10, 12 horas por dia, ela está ganhando peso, isso é uma possibilidade de depressão bipolar. Outra característica que passa despercebido muitas vezes, depressão pós-parto. Metade das mulheres bipolares, 50% em média, alguns estudos falam em 60%, vão ter depressão pós-parto. É um período de extrema vulnerabilidade na vida da mulher bipolar. Por 2 razões, basicamente. Razões biológicas, né, que o hormônio feminino cai, depois a gente pode conversar sobre isso, e razões sociais, como, por exemplo, a privação de sono para amamentar, que a pessoa pode ter. Então, se 50% das mulheres bipolares deprimem pós-parto, isso é um sinal para eu pensar nisso. Isso provavelmente pode ser uma depressão bipolar. Principalmente se é uma depressão muito grave e se tem sintomas psicóticos, que é outra característica importante da bipolaridade.
Uma depressão que é tão grave a ponto de quebrar com a realidade, ou seja, ter sintomas psicóticos, que basicamente é o quê? Uma alteração do pensamento ou uma alteração da sua percepção. Então, eu altero meu pensamento pensando que eu estou sendo perseguido, ou eu altero pensando que eu sou Deus e posso curar todo mundo, ou eu altero imaginando que eu preciso ajudar todo mundo, que eu sou extremamente rico e saio dando as minhas coisas. É uma alteração de pensamento ou de percepção, como, por exemplo, escutar vozes, ver vultos, etc., né? Teve sintomas psicóticos na depressão é outra pista que eu tenho de que essa depressão é bipolar. Outra pista, e essa é até interessante, porque alguns pacientes escrevem isso de uma maneira muito dolorosa e muita gente não compreende que isso é depressão, essa pessoa tem uma intensa letargia, dificuldade de movimento. É como se ela tivesse vestida com casaco de chumbo. Tanto é que lá antigamente, muitos psicopatologistas chamavam isso de depressão plúmbia. Plúmbia é de chumbo, né? Por quê? Porque a pessoa se movimentava de forma lenta, tudo era pesado. Então, o paciente descreve claramente que custa muito sair da cama e escovar os dentes, custa muito se movimentar, tudo é difícil. E, em geral, nesse tipo de depressão, não é incomum de você ver pessoas extremamente deprimidas dessa maneira, mas que não estão tristes. Quando você fala, pergunta para ela, você está triste? O que foi? Fala, não estou triste, eu estou sem força, eu estou sem energia, não consigo fazer as coisas, né? Esse tipo de depressão também é uma pista. Então, aí, a gente viu todas as pistas que podem levar um médico a desconfiar logo de cara que essa depressão não é uma depressão simples unipolar. Essa depressão está dentro de um contexto de uma pessoa que tem o transtorno bipolar, evitando aquele erro de diagnóstico. Só que eu vou precisar, a partir dessa desconfiança, procurar aquela fase de ativação que define alguém com o transtorno bipolar ou não, que define o diagnóstico de transtorno bipolar ou não de alguém.